Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui de Teresina, no Piauí. Meu nome é Jonas Moura de Araújo, nós somos médicos aqui de Teresina e hoje nós vamos ter a possibilidade de falar com o Dr. Paulo César Frutuoso, um escritor, um orador na área de cirurgias hiperfísicas, na área da cirurgia, na área da espiritualidade científica. Muito boa noite a todos, vamos chegando, vamos começando a nossa live hoje. Estamos agradecendo a todos. Nós entendemos que espiritualidade, medicina, religião, ciência deve ser juntos, devem caminhar conexão muito, ok? O nosso lema é integrar, a integração de todas essas correntes espiritualistas, científicas, religiosas, de todas as correntes. Nós somos antissectários, nós somos libertos para o livre pensar, a liberdade com responsabilidade, para o livre pensar, para o estudo, para o conhecimento. Nós não queremos o conhecimento para termos poder, nós queremos ter o conhecimento para evoluirmos cada vez mais. Vamos receber o Dr. Paulo, vamos fazer o nosso convite a ele agora. Ele ainda não entrou. Dr. Paulo ainda não entrou. Estamos aguardando. A gente já vai agradecendo a todos. Temos grata satisfação de já algumas lives no nosso planejamento, e nós vamos difundir esse conhecimento da espiritualidade, da ciência, da medicina, da religião, tudo junto, tudo misturado, porque a energia é uma só. Agradecemos demais aos amigos do NESC, ao Núcleo de Estudos Científicos e Espirituais aqui do Fabiano de Cristo, aos amigos do LECS, ao Bezerra de Menezes. Queremos agradecer à Casa de Jesus, queremos agradecer aos amigos seguidores que estão conosco e estamos muito gratos com a participação e a presença de todos. Hoje nós vamos falar com o Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, que tem um trabalho fantástico de cirurgias hiperfísicas. Ele tem um trabalho de mais de 40 anos e também relatou isso em livros. Ele já escreveu vários livros que nós vamos falar aqui. Dr. Paulo César Frutuoso, ele escreveu A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos e Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, e já esse ano já vai lançar o outro livro, seu mais novo, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Vamos ver se o Dr. Paulo já está a postos. Aqui. Vamos fazer o convite ao Dr. Paulo César Frutuoso. Estamos aguardando em instantes. Somos adeptos da liberdade. Boa noite, Dr. Paulo César Frutuoso. Boa noite, Jonas. Boa noite, amigos. É uma honra estarmos aqui juntos nesta noite, trazendo alguns conhecimentos que adquirimos ao longo de décadas e cumprindo essa missão. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, Dr. Paulo César. Como eu sempre digo, o Dr. Paulo César Frutuoso é um escritor, participou e orador da doutrina da ciência espírita, escreveu já em um livro chamado A Face Oculta da Medicina, que nos colocou dentro da ciência espírita. Esse livro marca a minha entrada, a nossa entrada
na espiritualidade científica, porque escreveu um livro com muita lógica, com muita ciência, com muita explicação, desmistificando toda aquela a coisa de que espiritualidade era uma coisa que era restrita e que não podia se falar, era mistério. Dr. Paulo César Frutuoso escreveu o livro Espíritos Decaídos Materializados, também Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns. Escreveu também A Medicina Mediúnica do Futuro e o seu último lançamento, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Para este ano já tem o seu novo lançamento, que é Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. O Dr. Paulo tem uns livros que eu indicaria para vocês. Se tiverem com dúvida, eu não quero que ninguém acredite no nada do que nós vamos dizer aqui, mas se tiverem dúvidas, por favor, adquira os livros. Eles estão disponíveis na livraria Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Você comprando os livros, você ajuda, faz uma obra de caridade. Os livros dele não são pessoais, todos são revertidos para a obra de caridade. A todas as palestras e todos os eventos que ele participou, tudo foi colocado e direcionado para o lar de Frei Luiz. Doutor Paulo, por favor, se apresente para o pessoal de Teresina, Maranhão, Ceará, Piauí e o mundo. Bem, eu sou cirurgião aqui no Rio de Janeiro, formado em 1975. Ingressei na faculdade em 1970, então estou com 50 anos aí de atividade dentro da medicina e trabalho aqui no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde nós lecionamos, e também lecionamos em outra escola de medicina aqui, que é a Escola de Medicina Souza Marques. E eu me senti em determinado momento assim, tão esmagado pelas revelações que estavam sendo colocadas no meu caminho, eu achei que eu tinha obrigação de compartilhar essas informações. E a partir de 2014, meus 13 de 2014, a minha vida virou pelo avesso, porque doentes começaram a ler o primeiro livro que eu escrevi, A Face Oculta da Medicina, onde eu coloco que um médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso, e começaram a gostar do livro e presentear seus médicos com o livro. Eu comecei a entrar em contato, a receber mensagens, telefonemas de colegas que eu não conhecia, querendo assim explicações mais aprofundadas do que eu estava colocando no livro. Bom, nós fomos passando e à medida que o tempo foi transcorrendo, nós fomos colocando as outras informações cada vez mais profundas nos mais 5 livros que se seguiram. E tem mais 2 aí que estão sendo trabalhadas, um na editora. Eu ingresso na área do câncer, né? Uma doença que acomete 40% dos humanos, e mostro um estudo feito desde 4.000 anos antes de Cristo, e abordo, além da parte histórica, eu abordo a parte científica e a parte espiritualista. E me parece que muitos dos tumores malignos que acometem a espécie humana não têm a sua causa, o seu início no corpo físico, e sim num componente extrafísico que todos nós temos, imortal, energético, transmissor da vida ao corpo humano, e a ciência está denominando de campo morfogenético, e que em meados do século XIX foi trazido à baila por Allan Kardec, dando o nome de perispírito. Então, estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento que nós possamos realmente trazer, mas deixando bem claro o que o Jonas falou. O assunto é muito mais profundo do que um diálogo de 60 minutos. Então, aqueles que quiserem se aprofundar mais nessas experiências que eu vivi na presente encarnação, os livros estão à disposição na livraria Joana de Ângeles, aqui no Rio de Janeiro, e na livraria Frei Luiz, que manda para qualquer lugar, não somente do nosso país, mas também do mundo. À sua disposição, professor Jonas. Vamos lá, professor Dr. Paulo. Logicamente, eu tenho que falar para todos vocês que o trabalho do Dr. Paulo não se resumiu a esses livros, tá certo? E não se resume. Tem todo um estudo de várias obras, né? Se você quiser
conferir isso, você vai ver uma síntese de vários livros, vários estudos profundos, que ele colocou sintetizados dentro de uma lógica, dentro de uma ciência, nos livros que ele escreve. O Lar de Frei Luiz, doutor Paulo, onde que fica, como é constituído esse Lar de Frei Luiz, onde aconteceram esses fenômenos de materialização de espíritos, onde o espírito se materializou várias vezes para a reunião mediúnica e se materializou para o doutor Paulo na hora de fazer as cirurgias. O espírito se materializou, sai da cabine, caminha com o doutor Paulo César nas macas com os doentes, realiza várias cirurgias e conversa com ele, que isso foi que deu início ao escrever o livro A Face Oculta da Medicina. Tudo isso está escrito nesse livro. Agora, isso tem um trabalho antes, que eu gostaria de relatar, de frisar. Não foi um trabalho que começou naquele momento. Teve toda uma preparação. As pessoas acham que tudo é fácil, que tudo acontece de uma hora para outra. Mas tudo uma preparação por um cidadão chamado Dr. Luiz da Rocha Lima, que, sob comando do Frei Luiz, prepara todo esse grupo mediúnico para que essas cirurgias pudessem acontecer, esse trabalho, esses milhares de cirurgias. Então, quem quiser também estar desconfiado e quer fazer algum estudo mais profundo, na livraria de Lar Frei Luiz tem lá um livro chamado Memórias de um Presidente de Trabalho, escrito pelo Dr. Luiz da Rocha Lima, que tem reuniões, atas de reuniões, figuras de cirurgias, de tumores retirados. Tem vários relatos lá. Tem também o livro Forças do Espírito, Medicina do Espírito. Então, quem quiser, tem lá uma vasta coletânea para você se mergulhar nesse trabalho que foi sintetizado aí por Dr. Paulo, esse trabalho monumental. Então, o Lar de Frei Luiz, Dr. Paulo, por favor, fale sobre ele. Olha, o Lar de Frei Luiz é uma instituição que foi fundada em 1947 e teve um crescimento muito forte. Hoje ocupa uma área aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, de 120 mil metros quadrados. É uma pequena cidade, é uma mini cidade do amor, que carinhosamente nós a designamos. E é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E eu sempre chamo a atenção disso. O maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luiz, um frade franciscano alemão que veio aqui para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, principalmente, onde se tornou um verdadeiro santo na região. E me parece que os prodígios que ele realizava estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luiz era médium. Frei Luiz era médium. E ele ainda é assessorado por duas outras entidades católicas. O espírita, comandado por uma entidade católica, demonstra claramente que nós aqui nos dividimos em católicos, em evangélicos, em cristãos, em hinduístas, em judeus, em ateus, porque para o tal Deus que comanda o multiverso, não existem essas divisões. Nós estamos no único rebanho aqui no planeta Terra, comandado por um único pastor, Jesus, o Cristo planetário da Terra. Um espírito que atingiu tamanha evolução em ciência e tecnologia que lhe foi concedido pelo Criador, o governo de um planeta inteiro, com aproximadamente 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Bem, e foi ali no Lar de Frei Luiz, e o meu pai, um poderoso médium, vidente e também de efeitos físicos, deu entrada em 1967. E 10 anos depois, eu já estava formado, com o meu curso de residência em cirurgia já completo, e aí eu ingressei também nesse grupo, porque me senti atraído por uma coisa chamada curiosidade científica, pelos relatos que meu pai me fazia. Provavelmente muitas das pessoas que estão nos assistindo agora, pela primeira vez estão ouvindo falar do que o Jonas aí citou, materializações de espíritos. Então eu vou tentar ser bem claro o que possa ser isso.
Nós todos vamos desencarnar, nós estamos aqui temporariamente. Então, comparemos esse corpo físico com um casulo. A vida não está no casulo, a vida está na borboleta. E vai chegar a todos nós um certo o nosso ingresso no universo que nós habitamos. Pode chamar esse universo paralelo de plano espiritual, plano celestial, plano espiritual. Hoje, o meu consenso é de que todos esses termos são sinônimos. Sobre determinadas condições especialíssimas, raríssimas, mas reais, inclusive já tendo sido comprovados por grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel de medicina, esses espíritos que estão no universo paralelo ao nosso podem para cá se teletransportar e se materializar. Bom, o problema é que tais fenômenos exigem tremendas manipulações de energia. E essas energias provêm principalmente dos chamados médiums de efeitos físicos. Homens e mulheres, repito, muito raros, e que entram num transe profundo, desmaiam. Relacionado muito provavelmente esse transe profundo, esse sono profundo, com a produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula pineal. E quando eles estão nesses estados profundos, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente nariz, boca e ouvido, um fluido energético, poderosamente energético, que ainda não foi alcançado pela nossa ciência e que foi denominado por um prêmio Nobel de Medicina francês, Charles Richet, descobridor da resposta anafilática humana, como ectoplasma. Esses espíritos revestidos ou impregnados por esse fluido podem, então, se materializar no nosso meio durante alguns momentos. E fique bem claro, se tivesse um espírito materializado aqui ao meu lado, todos que estão me assistindo veriam. Se ele falasse alguma coisa, todos que estão nos assistindo escutariam. Se nós estivéssemos em alguma dessas sessões, dessas reuniões, com uma série de exigências físicas e químicas e até biológicas para que ocorram, e ele exalasse algum odor, todos perceberiam. Ele está materializado durante alguns momentos no nosso plano físico. Já passaram por aqui, tiveram um corpo semelhante ao nosso, ultrapassaram o fenômeno natural da morte e continuam vivos, como exatamente acontecerá conosco. Duas principais razões são levadas em conta para a autorização pelos mentores espirituais do planeta Terra e sua humanidade para que tais fenômenos aconteçam. Primeiro, atendimento de pacientes graves, principalmente cancerosos. Curiosamente, não por acaso, a área em que eu mal milito, eu sou cirurgião oncológico. Então, por que essa razão? Porque quem mais se teletransporta e se materializam aqui no nosso meio são espíritos de médicos, trazendo conhecimentos muito mais profundos do que a nossa medicina conhece. E eles, inclusive, realizam os procedimentos que o Jonas tocou, chamados cirurgias hiperfísicas. O que é uma cirurgia hiperfísica? É aquela que ultrapassa os limites físicos do corpo do paciente. Se ultrapassa o limite físico do corpo do paciente, vai alcançar o quê? O envoltório intermediário entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, denominado pela nossa ciência como campo morfogenético e pelas correntes espiritualistas como perispírito. Nesse perispírito se localizam um grande número das doenças que nós médicos tratamos. Os efeitos. Nós, muitas vezes, estamos tratando os efeitos, não conhecemos as causas. As causas foram alocadas nesse envoltório perispiritual intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual em vidas passadas ou mesmo nessa. Então, que fique bem claro, não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem será a última. Quantas vezes nós viemos aqui? 50, 100, 200, 300? Quantas nações nós habitamos? Quantos regimes de governo nós nos submetemos? Quantos idiomas nós falamos? Quantas etnias nós pertencemos? Quantas famílias? Quantas correntes religiosas?
Então, me parece que a comprovação científica dessa verdade, da reencarnação, é a solução para todos os dilemas da humanidade. Todas as tragédias da humanidade estão relacionadas com a ignorância desses fenômenos. Aliás, fenômenos esses que faziam parte do catolicismo até 300 anos depois de Cristo. Mas, por uma decisão política, foi retirado. Bem, uma série de exigências físicas e químicas são importantes para que tais fenômenos aconteçam. Por exemplo, a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e da luz natural afetam a energia ectoplasmática que se libera do médium, afetam a entidade quando ela se teletransporta e se materializa, e afetam o médium quando está no transe mediúnico. Então, tais reuniões acontecem na escuridão completa. Se você está numa escuridão completa, como é que é possível identificar, então, um espírito materializado que saia da cabine, onde está o médium em transe, com a cabine funcionando como um condensador das energias? Porque quando sai da cabine, ele apresenta luminescência do seu corpo e das suas vestes. Ele apresenta o fenômeno da bioluminescência, ou seja, a produção de luz por um ser vivo. Bem, 70% da energia necessária a tais fenômenos é expelida pelo médium de efeitos físicos. Os outros 30% da natureza que envolve o santuário e da assembleia que acompanha o médium. Aí começam os problemas. Os fluidos envolvidos nesses fenômenos são de 3 origens. Primeiro, origem dos próprios espíritos que estão ali presentes. Vamos chamá-lo de fluidos do tipo ar. Esses são os mais salutares, os mais puros. O fluido B, aqueles que são expelidos pelo médium e da ambiência e dos seus acompanhantes, não é? E o fluido C, que é originário da natureza que envolve o santuário. Então, devemos em conta que esses fluidos, principalmente os ectoplasmáticos, eles têm em origem qualquer ser vivo. Então, árvore tem ectoplasma, folhas, flores, insetos, animais, nós humanos, todos nós temos ectoplasma. 30% é oriundo do médio de efeitos físicos e os outros 70% do médio de efeitos físicos e os outros 30% nós, os espíritos que acompanham e também da natureza que envolve o santuário onde tais fenômenos acontecem. O lar de Frei Luís, o nosso santuário, fica incrustado no centro, no meio de uma floresta densa, aqui no bairro de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. Muito bem, muito bem. Bom, doutor Paulo, o senhor já viu aí, nós estamos agradecendo a quase 100 pessoas já na nossa live. Nós estamos falando com o doutor Paulo César Frutuoso, um médico e estudioso da doutrina da ciência espírita, escritor e palestrante. E, para quem não me conhece ainda, o livro do Dr. Paulo foi que me colocou dentro da espiritualidade, o livro Face Oculta da Medicina. Por ocasião, um paciente, ele se consultava comigo e ele falava de espiritualidade, até que ele citou o nome e me fez procurar esse livro, e eu agradeço a ele por isso. Tá? Doutor Paulo, nós sabemos que a cirurgia hiperfísica ela acontece dentro de várias condições que tem que ter condições para que ela possa acontecer. E nós sabemos que o senhor, através da leitura dos seus livros, você teve um preparo, uma preparação longa em relação a isso. Nós sabemos também que o médium, o espírito luminar que veio para ajudar o Dr. Frederick von Stein, não era sozinho, ele tinha uma legião de espíritos luminares para ajudar. Mas como foi? O que ele levou, basicamente, o senhor já falou que era a curiosidade, mas essa área da espiritualidade, o que ele levou para ir para ela, o que ele levou a estudar isso aí, o que ele levou a acreditar que isso
acontecia? Aconteceu algum fenômeno no seu corpo, na sua presença? O que aconteceu? Bem, isso começou quando eu estava no terceiro ano de medicina. O meu pai já fazia parte do grupo, do Lar de Frei Luís, e numa quinta-feira à noite, eu cheguei em casa e cheguei da faculdade e encontrei com meu pai, e meu pai falou assim, olha, veja aqui a minha camisa como é que levantou a camiseta branca por baixo, e nessa camiseta estava uma enorme mancha de sangue na altura do epigastro, né? Localização coincidente com o estômago. Aí eu vi aquela mancha de sangue, ué, pai, o que houve? Você se machucou? Teve algum ferimento? O que aconteceu? Aí ele falou, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia hiperfície. Cirurgia hiperfície? Quem te operou? Um médico que já morreu. Eram dois médicos na ocasião. O João Pedro, que era é o líder dos médicos da falange de Frei Luís, e o Frederico von Stein. Aí você sentiu alguma coisa? Não. Eles disseram que você foi operado em quê? Eu fui operado no estômago. Mas eu não estou vendo nenhuma cirurgia, nenhuma cicatriz. Mas eles não deixam cicatriz nesses procedimentos. Bem, então vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou te levar na Santa Casa, que eu tenho um professor de gastroenterologia, e naquele tempo não tinha endoscopia digestiva, e aí eu conversei com o meu professor, evidentemente não entrei em detalhes, achei que meu pai estava com algum distúrbio gástrico, e naquele tempo o professor Toledo, ele assistindo, e naquele tempo era o quê? Um exame em que o paciente tomava goles de um contraste bário, e à medida que o contraste ia descendo pelo tubo digestivo, pelo esôfago, pelo estômago, pelo duodeno, várias radiografias iam sendo feitas. Então nós acompanhávamos qual era a silhueta do esôfago, do estômago e do duodeno. E de acordo com aquelas imagens, nós fazíamos algum diagnóstico, por exemplo, até a presença de tumores. E na hora que o exame estava sendo feito no meu pai, o radiologista, examinando as radiografias de forma surpreendente, me indagou: o seu pai foi submetido a alguma cirurgia? O que eu ia dizer? Foi? Não tinha cicatriz nenhuma? Eu falei, não foi alguma cirurgia. Mas estamos vendo alguns sinais aqui de que algum procedimento cirúrgico deve ter sido feito. Bom, tudo bem, então vamos entrar em detalhes. Bom, e aquilo nunca mais saiu da minha mente. Algum procedimento deve ter sido feito. Eu só encontrei tempo para cuidar dessas coisas, porque você está se preparando para ser médico, você está se preparando para ser cirurgião. Então você não para de estudar, não para de pesquisar, não para de trabalhar. Você está participando de cirurgias diariamente, 2, 3 por dia. Bem, e em 1978 eu já tinha terminado o meu período de residência em cirurgia e eu então ingressei no Lar de Frei Luís, disposto a pesquisar profundamente o que é que tinha acontecido com meu pai. E aí tomei conhecimento, conheci o maior homem que passou pela minha vida na atual encarnação, que foi o Luiz da Rocha Lima, um químico industrial, aí da Paraíba, e que era um profundo estudioso da ciência da mediunidade e desses fenômenos tão raros, né? Denominados materializações de espírito. E durante aproximadamente um ano, eu fiquei me preparando, estudando, lendo, até que finalmente fui convidado a participar de uma dessas reuniões. E nunca mais parei, porque eu levo aqui as reflexões daqueles que estão me ouvindo, principalmente os colegas médicos. Vamos imaginar que você esteja numa reunião em que tais fenômenos aconteçam. Você é médico. Você está numa reunião onde acontece a materialização de um espírito, ou de vários espíritos. Segunda reflexão, e se quem se materialize nessa reunião seja algum médico que já passou pela Terra, ocupou um corpo semelhante ao nosso, passou pelo fenômeno natural da morte, continua vivo em um plano astral, plano espiritual, plano celestial, universo paralelo ao nosso, e ali se teletransporte e se materialize. Terceira reflexão. E se fosse possível diálogo entre os dois médicos? Um que ainda está nesse mundo e outro que passou para o além e de lá se transporte para cá. E se tais diálogos
continuassem a ocorrer durante 40 anos. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tenho mais como voltar. As convicções que eu adquiri são convicções inabaláveis. Os senhores estão olhando aqui para um Tomé moderno. Qual é a passagem lá evangélica do Tomé depois do assassinato de Jesus crucificado na cruz? Eu não acredito. É impossível que alguém que passou pelo que ele passou apareça com seu corpo completamente recuperado. Eu também não acredito. Bem, chicotearam o nosso amigo quase até a morte, não satisfeitos, enterraram-lhe uma coroa de espinho, não satisfeitos, pregaram-lhe uma cruz, não satisfeitos, passaram-lhe uma lança pelo tórax. Ele morto, ele mesmo reconheceu: Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. E os seus amigos e parentes retiram o seu corpo da cruz, colocam numa gruta fechada durante 3 dias no calor do deserto, e ele aparece com o corpo completamente reconstruído, recuperado. É impossível que isso tenha acontecido. Bem, então, Tomé, você não está acreditando que sou eu? Coloca a sua mão aqui nos meus cravos, nas perfurações dos cravos que me pregaram na cruz. Tomé, coloca a tua mão aqui no meu tórax. Olha o buraco da lança que me atravessou quando eu estava crucificado. Aí ele acreditou. Eu fui obrigado a acreditar porque eu, durante 40 anos, conversei com colegas que já morreram. E não é incorporado em médium, encarnado em médium, não é por psicografia, não é por psicofonia. É através de um contato e conversa direta com tais espíritos médicos, teletransportados e materializados. Repito, o médium de efeitos físicos está em transe lá na cabine. Aqui do lado de fora está um médico materializado. E todos que estão presentes estão vendo esse médico conversar conosco. Aí é que vem, então, a quantidade de informações que foram sendo colocadas nos meus ombros. Eu me senti de tal forma esmagado que eu achei que eu tinha que colocar isso em livros. Vamos relatar. Evidentemente, eu tento colocar algumas explicações hipotéticas de como tais fenômenos acontecem. Só que eu não tenho certeza que as hipóteses que eu coloco nos meus livros sejam as corretas. Mas eu não tenho mais preocupação com isso. Porque eu sou imortal. Vai chegar um momento que eu vou abandonar esse casulo, esse corpo físico, e vou ingressar no outro plano de existência. E ali eu vou ter confirmação de tudo que eu acho que acontece. Me parece, todos que me assistem, repito, principalmente os colegas, está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós conhecemos. E a nossa ciência reconhece que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a ciência ainda não alcançou. Matéria escura, energia escura e outras formas de energia que a nossa ciência sabe que existe, mas não sabe o que é. E com relação à ciência dos universos paralelos que se interpenetram pelo nosso, não sabemos nada. E aí surge uma preocupação nas mentes eruditas. Se nós não conhecemos ainda quase nada da ciência do nosso universo, como será possível compreender a ciência dos outros universos? Essa era uma preocupação que eu também tinha, movido sempre pela curiosidade científica, mas esses diálogos me trouxeram informações muito preciosas. E essas informações estão também, por exemplo, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Verdade. Paulo César, quando você passar por lá de cá, Paulo César, aquilo que você ficava na Terra estudando durante anos, você poderá aprender em 1 hora. Em 1 hora você vai poder aprender o que na Terra você ficava anos estudando. Outra coisa, Paulo César, você acha que você esqueceu o que você aprendeu? Bem, eu entrei na faculdade em 1970, nós estamos em 2020. Então, há 50 anos atrás, eu ingressei na área da medicina. O que eu me lembro? Eu me lembro daquilo que eu faço e daquilo que eu ensino. Eu dou aula em 2 faculdades aqui no Rio de Janeiro. Ele está dizendo que quando nós abandonarmos esse corpo carnal, naturalmente todo
que nós aprendemos vai retornando aos poucos à nossa memória. Tudo aquilo que é importante para a evolução do nosso espírito. E outra informação preciosa, Paulo César, tudo que você aprendeu nas múltiplas vidas que você já viveu aqui, também naturalmente vão retornar à sua memória. Eu fico imaginando a alegria, a felicidade de um médico que acha que esqueceu tudo que estudou ao longo da vida, ver, sem perceber, tudo voltando à sua memória. Bom, então por que nós não nos lembramos? Eu não me lembro desde que eu almocei anteontem. Porque o esquecimento é uma dádiva divina. O esquecimento é uma dádiva divina no nível de evolução espiritual que nós nos encontramos. Eu vou dar um exemplo pessoal. O Lar de Frei Luís, os membros do Lar de Frei Luís são oriundos do processo inquisitorial, que durou durante 600 anos, né? Então eu fiz parte da Inquisição. Luís da Rocha Lima foi um papa no período da Inquisição. Então, as revelações que nos foram passadas é que se eu hoje utilizo o aço e o ferro para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Será que se eu me lembrasse de tudo que eu fiz, o remorso me daria trégua para que eu fosse um médico? Não dá. Então, esse esquecimento é uma dádiva. E esse esquecimento permite também que grandes inimigos, que grandes desafetos de vidas passadas possam se reaproximar de nós. Pelo esquecimento, nós podemos estar ao lado de grandes inimigos do passado, agora como irmãos, como amigos, como companheiros de trabalho, como marido e mulher, como pais e filhos. E aí nós vamos aparando as arestas que nós criamos em vidas passadas. O Espiritismo trouxe uma imensa revelação para a humanidade. Eu não posso ter certeza de que o Espiritismo será a religião do futuro. Mas eu acho que todas as religiões do futuro necessitarão do Espiritismo para esclarecer aos seus seguidores todos os que são chamados, todos os fenômenos, todos os fatos que são taxados hoje pelas religiões como sobrenaturais e como milagres. Não existe sobrenatural, nem existem milagres. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas alcançará. Bom, muito boa essa explanação, doutor Paulo. A gente quer agradecer a todos, 130 pessoas já na nossa live, graças a Deus. A gente quer difundir esse conhecimento, a gente quer integrar todas as correntes científicas, espíritas, Umbanda, de todos eles. A gente quer integrar todo mundo porque a energia é uma só, o Cristo é um só. Doutor Paulo, cirurgia de materialização. Tem uma passagem no seu livro, A Face Oculta, e vocês podem encontrar tudo isso no livro A Face Oculta, gente. Aqui é só um pouquinho. A gente já vai, daqui a pouco, responder as perguntas dos internautas, mas eu quero que o senhor fale de uma cirurgia de troca de válvula que ocorreu em um médico e assistido por alguns colegas que foi convidado e o senhor estava presente. Olha, uma cirurgia de troca de válvula, feita pelo cirurgião do espaço, Dr. Frederic von Stein, que inclusive já se manifestou aqui para nós, aqui em algumas casas espíritas, assim como o Frei Luís e o Padre Isabel. O Frederic von Stein foi um cirurgião do exército nazista. Cirurgião do exército nazista. Ele era nazista. Por que ele se aproximou do Lar de Frei Luís? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, existiam judeus reencarnados. Judeus reencarnados. Então o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando ele percebeu o que tinha feito de errado e continuava fazendo, resolveu se redimir e ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele chegou no Liguru, ele era traído através de reuniões mediúnicas e se encarnava. Quer dizer, a encarnação é um fenômeno superior à incorporação mediúnica.
Quando o espírito encarna no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. Inclusive fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglosia. E o Frederico se encarnava no médium Gilberto Arruda, que já estava no grupo. O Gilberto Arruda não, um médium chamado Benayon, o Gilberto Arruda ainda não estava no grupo, e saudava o Hitler com a mão estendida. Heil Hitler! E falava em alemão. Nesse tempo, havia lá no grupo um senhor que era austríaco e entendia o que Frederico, encarnado no médium Benayon, falava. E dali em diante ele ficou 10 anos sem se manifestar, e quando voltou a se manifestar, o médium de efeito físico Gilberto Arruda estava no grupo. E os prodígios ali realizados, descritos em vários livros de Luiz da Rocha Lima e dos nossos, em tudo que eu pesquisei, em tudo que eu estudei, averiguei, não encontrei nada igual. Vou dar o exemplo que o Jonas me pediu. O que está sendo colocado à nossa frente, e foi colocado à minha frente, eu não tenho dúvida nenhuma, é o que será a medicina mediúnica do futuro, onde os médiums serão poderosos médiums, com ultra sentidos evoluídos em relação ao que nós temos hoje. Então, o médico do futuro, o médico médium do futuro terá a visão transparente, a visão natural microscópica e microscópica, a captação das informações através da sua vidência, da sua clareaudiência sobre seus pacientes trazidos pelos médicos que nos acompanham. E um médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Porque tamanha quantidade de detalhes que nós temos que manipular na nossa mente para tomar decisões diagnósticas e terapêuticas, e sempre alguém terá que nos dar alguma informação. Nós não temos coragem de processar isso. E um professor meu, mais ou menos descrente, ele desenvolveu uma insuficiência mitral. E então a válvula dele, na hora que o sangue passava na contração do coração, a válvula se abria para o sangue passar, mas não se fechava completamente. Então o sangue retornava. Ele retornava e se acumulava no pulmão, criando um quadro grave chamado asma cardíaca, pelo acúmulo de sangue no pulmão. Bom, ele não estava conseguindo mais operar, eu era o primeiro assistente dele, eu realizava as cirurgias para ele e me encorajei a convidá-lo a uma das nossas reuniões de materialização de espírito. Professor, eu vejo tantas pessoas se beneficiarem, não vejo todas, mas quem sabe o senhor se beneficiaria? Lá acontece isso. Ninguém vai lhe pedir que o senhor acredite em nada, ninguém vai lhe cobrar nada. Mas quem sabe? Você já está indo aí para o Instituto do Coração em São Paulo para colocar uma prótese? E ele aceitou o nosso convite. E foi colocado no leito no nosso santuário, onde ocorrem as reuniões. Nesse dia, o Frederico não saiu materializado da cadeia. Ele saiu encarnado no médium Gilberto Arruda, com um pijama leve, desnudo da cintura para cima, só com uma calça de pijama. Se aproximou do leito e havia uma lâmpada elétrica em cima do leito. Ele levou a mão até lá e girou um pouco o potenciômetro e nós passamos a ver tudo o que aconteceria, mesmo com uma luz azulada fraca, mas dava para ver tudo. E me chamou ao lado dele. E eu fiquei ao lado do Frederico, encarnado no médium. E eu, acompanhado com umas 4 colegas. Paulo César, eu, cirurgião. Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. Estava um cardiologista conosco. José Carlos Campos, anestesistas. Paulo Roberto, angiologista. E Ronaldo Luiz Gazola, cirurgião, secretário de saúde aqui no município do Rio de Janeiro durante 7 anos. 5 médicos ao lado do Frederico, encarnado no seu médium. O médium, Gilberto Arruda, era mecânico de automóveis, já desencarnado. E a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: desabotoem a camisa do nosso colega. E nós desabotoamos a camisa dele. E ele disse o seguinte: meu irmão, não duvide, porque a sua dúvida pode prejudicar o que foi autorizado que você receba nesse momento. E começou a massagear fora do nosso colega, do meu professor. Em determinado
determinado momento, sem se descuidar do que ele estava fazendo, com a voz enérgica, não é, do germânico, Paulo César, sim, Frederico, você está vendo o que está acontecendo? Sim, Frederico. Então relate em voz alta para os seus colegas o que é que você está vendo. Frederico, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral veio na minha mão. E eu fiquei com aquela peça ensanguentada lá em minha mão, olhando para os colegas que estavam perto de mim, sem saber o que dizer, e tomei coragem, indaguei. Frederico, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Aí ele respondeu, vocês estão vendo aqui o que será a medicina de vocês no futuro. Nós fomos desmaterializando a válvula mitral defeituosa. E à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós íamos simultaneamente materializando no local uma prótese de ectoplasma que com o tempo adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Bem, um mecânico de automóveis, eu acho que não poderia me dar uma resposta dessa. Frederico, eu posso fazer outra pergunta? Sim. Posso mandar examinar isso aqui? Pode. E aí eu pedi, depois da reunião, entreguei a peça para 2 patologistas. Todos os 2 examinaram a peça e concluíram que era tecido cardíaco. E quando nós terminamos aquela intervenção, coisa esdrúxula, absurda, em questão de minutos, quanto tempo leva para fazer uma reposição de uma válvula mitral defeituosa lá no Instituto do Coração ou então outro hospital adequado para tal procedimento? Quanto tempo demora? Qual é a parafernália de tecnológica que será necessária para a realização de um procedimento desse? Então, nós vemos isso ser feito em minutos, através das mãos do médium. Eu nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico. Eu nunca vi tesoura, grampo, canivete, bisturi. Nunca vi. Se eu visse, eu me afastaria. Eu sou cirurgião. Como é que eu vou me sentir bem tendo um instrumento metálico sendo utilizado sem esterilização? E aí, o Luiz Augusto Queiroz, cardiologista, depois do procedimento, pediu que eu colocasse a peça na mão dele. Cardiologista. Ele pegou a peça e começou a olhar. Aí virou para nós e falou assim, Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de filamentos que impedem que a válvula mitral se abra mais do que o necessário. Quem viu esses filamentos na peça cirúrgica foi um cardiologista. Daquele dia adiante, o meu professor deixou de sentir tudo, a asma cardíaca que praticamente se resolveu, e ele ficou 7 anos tendo uma vida praticamente normal, e no final do 7º ano sofreu um infarto cardíaco fulminante e faleceu. Sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido a uma intervenção ultrafísica, ou hiperfísica. Nossa. Bem, e aí as pessoas sempre me perguntam, Paulo César, você era uma pessoa descrente? Por que recebeu uma graça dessa? Por que tantas pessoas que acreditam não recebem essa graça? Olha, talvez eu tenha a resposta. Talvez eu tenha a resposta. Ele, com 11 anos de idade, perdeu uma perna num acidente ferroviário. E sem uma das suas pernas, se transformou num dos maiores cirurgiões que eu vi atuar na vida. A maior parte dos pacientes que eu operava eram pacientes cancerosos, humildes, indigentes. E com seu conhecimento, ele conseguiu erguer em um dos hospitais aqui no Rio de Janeiro, filantrópico, um prédio de 4 andares para atendimento de crianças cancerosas. Eu acho que aqui está a explicação, porque é mais importante a conduta do que a crença. Não é? Então, é isso que os médicos farão no futuro? Quantos diagnósticos eu, como cirurgião faria se eu tivesse a visão transparente?
Verdade. Mas se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência, nós promoveríamos uma enorme quantidade de desempregados, porque todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico dos nossos pacientes e também no tratamento, iam fechar. Então, não chegou o momento. Eu falei aqui no início sobre as duas principais motivações que os mentores espirituais do planeta Terra autorizam tais fenômenos atendimento a pacientes graves, porque quem mais se materializa são médicos, e visões lá no horizonte, lampejos, clarões do que será a medicina mediúnica do futuro, e não agora. Se eu tivesse uma visão microscópica ou ultramicroscópica como cirurgião, será que eu teria controle estando realizando um procedimento cirúrgico e vendo pela visão microscópica micro-organismos presentes nas minhas roupas, nas minhas mãos, sobre a superfície do paciente que eu estou operando, sobre a superfície das roupas dos meus assistentes, nas paredes, nos objetos da sala de cirurgia? Não teria controle. Então, não chegou o momento. Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão micro-organismos ali presentes. Então, não chegou ainda o momento. O que, mais uma vez, eu insisto, é que eles estão nos dando, assim, informações suaves sobre o que será a medicina mediúnica do futuro. Eu vou desencarnar, vou morrer, vou continuar vivo em um universo paralelo a esse. Provavelmente haverá um momento em que eu terei que voltar para cá. Ou para cumprir alguma missão, ou para pagar alguma dívida, certo? Eu quero ser médico de novo. Vou fazer uma prova para a faculdade de medicina, qualquer nação do planeta que eu reencarne, e vou entrar. O que eu acho que vão fazer comigo quando eu ingressar numa escola de medicina do futuro, a primeira coisa vão ser recolher células da minha mucosa bucal e vão fazer um escrutínio detalhado do meu genoma, da configuração do meu ADN. E se a mediunidade genética estiver no meu adenoma, eu serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Muito bem. Doutor Paulo, nós estamos aqui a 21 horas e 53 minutos. Muitas perguntas para responder. A gente, quando a live acabar em 1 hora, a gente vai abrir uma outra hora para que o senhor possa responder as perguntas das pessoas, porque nós estamos aí com 154 pessoas online e a gente quer levar essas respostas para as pessoas, tá? Então, logo que daqui a pouco a gente encerra a live e refaz de novo, recomeça uma nova hora e a gente lhe convida novamente e a gente pede aos participantes para voltarem para que a gente possa responder as perguntas, que são muitas, a quem nós agradecemos. Gostaria de saber... Jonas, Pois não. Jonas, só para completar, Sim. Olha, quando eu falei que o corpo de Jesus foi chicoteado, crucificado, lancetado, colocado dentro de uma gruta, então, até onde eu estou entendendo, aliás, isso está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele não ressuscitou com o seu corpo físico. O seu corpo físico não recuperou a vida. Ele se materializou. Eu falei que são reuniões extremamente raras e acontecem na escuridão. Mas podem, de forma mais rara ainda, acontecer até sob a luz do sol. Que foi agora, o que a quantidade aconteceu. de energia manipulada, eu acho que aconteceu. Energia provavelmente proveniente de algum médio de efeito físico da proximidade, ou até da energia desprendida do seu corpo, que desapareceu quando envolto no santo sudário. Certo. Então, assim, provavelmente a energia crística, a energia de Jesus, uma energia um pouco mais diferente, né, dessas energias que possam acontecer somente em luz escura, né, doutor Paulo? Não, talvez não. O corpo físico dele não era um corpo diferente, muito diferente do nosso. O que era diferente de nós era o espírito dele. Pois é, extremamente mais evoluído.
A energia extremamente de mais evoluído. materializar. A Mas energia para aparecer. os estudos feitos sobre o Santo Sudário, feitos por físicos, hein? Não tem nada a ver com espiritismo nem outra religião. Eles quiseram entender como é que aquela gravura ficou grafada naquele sudário, envolvendo um corpo aproximadamente de 81 quilos. Inclusive com tonalidades vermelhas. Estuda daqui, estuda dali, olha para a direita, olha para a esquerda, se aprofunda, físicos. Chegaram à seguinte conclusão: para que aquela imagem tivesse ocorrido da forma que ocorreu, teria que ter ocorrido uma desintegração atômica do corpo envolto pelo sudário, através de reações entre elétrons e prótons, dando origem a neutrinos e antineutrinos de antimatéria. E tal reação só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo. Se tivesse acontecido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Essas informações estão no livro chamado A Física do Cristianismo. Os interessados podem dar uma olhada nesse livro extremamente interessante. Então, quem controla a tamanha quantidade de energia, isso corresponde a uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Uma bomba de 1000 megatons corresponde a 66.666 bombas atômicas iguais a que foram lançadas na cidade de Hiroshima. E essa energia está no corpo de todos nós. Se eu pegar 60 gramas do corpo do Jonas e medir a quantidade de energia nos átomos de 60 gramas somente, a física está me dizendo que pela fórmula de Einstein é igual a mc ao quadrado, eu tenho energia para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Então, se nós soubéssemos como controlar de forma inteligente tamanha quantidade de energia, físicas e extrafísicas, não estou nem chegando ainda nas extrafísicas, eu acho que eu conseguiria acalmar o mar e o vento, pelo menos em torno de onde estivesse. Será que não foi isso que Jesus fez? Capaz. Então, gente, a gente vai encerrar essa live agora e vamos reiniciar uma imediatamente. Não saiam daí, que a gente vai voltar com as respostas das perguntas dos internautas. Aqueles que tiverem a paciência, nosso estudo ele só está começando, nós vamos continuar essas lives e a gente vai encerrar agora para salvar no YouTube para todos, tá? E a gente volta a seguir agora com o Dr. Paulo César novamente, tá certo? Dá só um instantinho agora que a gente vai encerrar. Vou chamar aqui minhas assistentes, Verônica e Mariana, para nos dar aqui a nossa assistência. Vamos lá?